Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário, sou professor de ETEC, né? Na última videoaula, na nossa primeira videoaula sobre Android, nós aprendemos a fazer uma activity, né? Que tem alguns componentes, né? Dois edit text, um botão soma, um texto que recebe a resposta e, né? O nosso código somar, né? Nosso código da classe somar, e aí ele mostra o resultado dentro de um aplicativo. Bom, nessa videoaula nós vamos aprender a customizar esse formulário, né? Essa activity aqui, nessa tela. Então nós vamos aprender a colocar uma cor de fundo, mexer com orientação com relação aos componentes e afins, tudo bem? Então a gente vai testando um componente por vez. Bom, aonde que eu vou mexer nesses itens? Bom, a gente tem aqui, como eu falei na última aula, o graphical layout, que é essa parte gráfica, e temos activity underline soma.xml, que é a nossa parte onde temos os códigos XML. Toda vez que a gente arrasta um componente para dentro da activity, ele cria automaticamente um código XML e é nele que nós vamos mexer. Então a gente já tem dois campos de texto, né? Temos o edit text 1, o edit text 2, o botão soma e o campo texto que recebe todo o resultado. Bom, vamos lá. Então vamos clicar aqui no activity underline soma.xml. Aqui está todo o nosso código XML. Bom, esses códigos aqui, pessoal, não estão aí com você porque isso aqui são comentários. Para fazer um comentário no XML, eu vou usar essa expressão aqui, tá? Você vai colocar o sinal de menor, né? Colocar a exclamação, traço, traço e vou colocar o comentário. Então eu vou substituindo um componente por vez e a gente vai ver no que acontece. Bom, a outra coisa, eu não posso comentar dentro da tag, tá? Não posso comentar dentro da tag XML, tem que sempre comentar fora. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor de fundo da tela, tá? Então eu vou usar uma cor em hexadecimal aqui, tudo bem? Então eu tenho o Android background e essa orientação com relação à cor, que é um verde um pouquinho mais clarinho, tá? Então eu apertei Ctrl C aqui, tá? Então, ó, nessa parte aqui, ó, antes de fechar a tag, né, isso, ó, tá vendo? Aqui a tag que fecha, vou dar um Ctrl V, tá? E aí eu vou visualizar que tem o Android background e eu tenho a orientação da cor aqui, tá? Que é cifrão 0BB990. Vamos ver que cor que ficou? Só voltar aqui no gráfico, tá? E aí eu vou visualizar que a minha tela mudou o fundo, tudo bem? Então eu posso dar uma pesquisada aí em cores hexadecimais e colocar a cor aqui, né? Lembrando sempre de colocar o cifrão antes. Bom, o próximo item que eu vou colocar, tá? Ó, lembra sempre que a tag fechando fica aqui. Eu vou pegar o próximo que é para eu colocar os componentes nas posições indicadas, na posição indicada. Então todos os componentes que estiverem dentro da activity, eles vão ganhar uma posição que eu vou destinar aqui na parte do gravity. Então eu posso colocar center, né? Então tem vários itens que eu posso estar colocando. Então eu posso dar um Ctrl C, né? Vou aqui abaixo do background, vou dar um Ctrl V, né? Só vamos visualizar aqui, ó. Sempre usa o Ctrl espaço na hora que vocês estiverem escrevendo aí, que aí ele vai mostrar todos os tipos de, né, gravidade que ele tem, né? Então, eu tenho aqui center, né? Enfim, tenho vários, tá? Então, vamos colocar aqui center, tá? Vamos voltar aqui no gráfico layout, certo? Vamos visualizar que os componentes eles mudaram, tá vendo? Eles estavam um pouquinho mais aqui, né, na parte superior, agora a gente fez com que eles ficassem um pouquinho, né, descessem um pouquinho mais, mas ficassem todos no centro, tá? Então eles se orientaram no centro, né, da activity. Bom, acabou aqui a parte de cima, né, onde tem a parte de relative layout, onde eu vou destinar cor de fundo, né, onde eu devo colocar os meus componentes, não é isso? A posição indicada dos meus componentes. Então eu mexi basicamente nesses dois componentes aqui, no cor de fundo, e acrescentei a gravidade, onde eles devem ficar, no centro da tela. Bom, agora vamos ao edit text, né? Então a gente tem aqui o edit text 1, só para a gente não se perder, tá? Temos o edit text 1 aqui, ó, né? Vocês vão visualizar aqui que a tag dele começa e termina aqui, ó. Tudo bem? Então ela começa e termina nessa parte. Bom, como vocês já devem ter arrastado, e eles têm esses componentes aqui, já esses itens aqui já predestinados. Bom, o único que eu não vou usar, né, vai ser esse center horizontal. Tudo bem? Então eu vou tirar ele daqui, tá? Esse margin top eu vou usar vou mudar só o valor aqui, tá? Mas enfim, vamos deixar ele aqui assim e a gente vai mudando. Bom, primeira coisa eu vou mexer na largura. Tudo bem? Então aqui eu tenho o ID, certo? E aqui eu tenho o Android, widget, tá?
E aí nós temos aqui uma referência, né? Se a gente apertar o Ctrl espaço, a gente tem algumas referências que a gente pode estar colocando na largura. Bom, eu vou colocar uma largura como Fill Parent. O que é o Fill Parent? Cobre a tela inteira, tudo bem? Então vamos visualizar como ela está agora, tá certo? Ó, então ela tá assim, tudo bem? Que é o Edit Text 1, a orientação dela é essa. Agora, se eu colocar o Fill Parent, ele vai cobrir a tela inteira, tudo bem? Então ele ganhou um pouco mais de espaço. Ó. Percebam o espaço que ele tem entre o Edit Text 1 e o Edit Text 2. Ele cobriu, né, as margens como um todo, tudo bem? Da Activity. Bom, em contrapartida, eu também tenho que mexer na altura, no Height, aqui nessa parte, né, de baixo. Bom, aqui no Height eu vou usar o componente wrap underline content. O que significa isso? Ele vai cobrir, né, o tamanho exato que eu preciso dentro da tela. Então, por exemplo, ele não vai... Se eu deixar o fill aqui, ó, fill parent, o que vai acontecer aqui na parte da altura, né? Ele vai cobrir a tela inteira, tá vendo, ó? Ele cobriu a tela inteira aqui do componente, ó, certo, ó? Ele cobriu a tela inteira. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele cubra somente o suficiente. Então eu vou usar o wrap, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, certo? A largura aqui, ó, vou usar o wrap. Então eu vou colocar aqui o wrap, certo? E eu vou visualizar aqui na minha parte gráfica que ele cobriu somente a parte que ele precisa, né, para digitar, né, os componentes. Bom, vamos ao próximo. Já mexemos na largura, na altura, agora vamos mexer na margem left, certo? Ele vai afastar o componente, né? A margem esquerda, esse total aqui, tá certo? 15 dp. Então, vamos ver como é que ele está agora, certo? Né? Então, a margem esquerda, tá certo? Ela está bem grudadinha aqui na parte, né, do componente. Então, vamos aí dar né? Usar o Android, layout, né? Margem left. Vamos colocar aqui na parte de baixo, certo? E vamos colocar 15 dp. Agora a gente vai visualizar que ele afastou um pouquinho, certo? Da parte, né, do topo aqui da parte da Activity. Então ele se afastou um pouco mais, né? Se eu aumentar esse valor, ele vai afastando um pouquinho mais, tá? Vamos afastar também a margem direita, tá? Né? Para ele não ficar grudado aí na margem direita também, né? Então, ele também vai se afastar um pouco mais também do próximo componente, tá certo? Então, ele ganhou um pouquinho de espaço aqui, tá certo? Né? Então, eu tenho dois espacinhos aqui para ele não ficar completamente grudado dentro da Activity. Lembrando que eu estou mexendo só no Edit Text 1, tá? Agora, eu vou mexer na margem top, né? Então, é o quanto que ele vai se afastar do topo. Então, onde que ele está aqui? Ele está bem abaixo, né, do topo, né? Ele tem uma parte aí bem, né, relativamente grande do topo. Então eu vou mexer aqui na margem top, né? Eu já tenho até a margem top aqui, tá? Né? Que é a margem top aqui, né? Mas eu vou copiar e colar para a gente, né, não se perder aqui na margem top. Vou colocar 10, vou tirar essa margem top aqui de baixo, tá? Bom, vamos visualizar aqui, tá certo? Ó, ele subiu, correto? Ele subiu um pouquinho mais. E aí eu tenho essa orientação com relação ao tamanho também. Cada vez que eu aumento, ele se afasta um pouquinho mais da margem top. Bom, o próximo componente, né, já mexi na margem esquerda, na direita, na margem superior. Agora eu vou colocar uma cor de fundo no meu componente, tá? Então, mesma coisa, pesquisa lá as cores hexadecimais, que aí ele vai te dar aí uma cor relativamente interessante. Então eu coloquei essa 7FFFD4, tá certo? Lembrando que eu estou colocando a cor de fundo somente nesse meu primeiro componente, tá? Então ele mudou a cor de fundo aí, né? Colocou uma cor mais azulada. Agora vamos aqui mexer no estilo, tudo bem? Para ele colocar eu tenho estilos negrito, itálico, sublinhado, tá certo? Então eu posso colocar o estilo que eu quiser. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou apertar Ctrl V. E aí eu posso, né, mexer aqui e visualizar que eu tenho vários, né, estilos. Né? Eu tenho normal, bold e italic, tá certo? Eu vou colocar aqui o bold, né, que ele indica que o componente vai ficar negrito. Bom, próximo componente, depois do estilo, é a dica, né? Então eu posso colocar uma dica, né? Como a gente colocou, a gente pode até colocar nas propriedades se a gente quiser. Então eu vou colocar até a dica aqui de valor 1, né? Ó, Ctrl C.
Ctrl V. E aí a gente vai poder voltar lá e vai visualizar que ela está em negrito, né? E está com o valor 1. Tudo bem? Então, nós colocamos aí, né, a dica, o estilo, tudo bem? Esse componente eu posso estar tirando, tá? Então ele vai ficar assim. Certo? Então essa é a orientação que a gente tem com relação ao Edit Text 1, né? Então ele tem um tamanho que cobre a tela inteira, ele tem uma altura que cobre o suficiente, ele tem uma margem que se afasta 15, né, dp, a margem esquerda e a direita também se afastam nessa mesma quantidade. Temos também a margem do topo, que se afasta 10 dp, temos uma cor de fundo, temos uma dica e temos o estilo do botão, tá certo? Que é um negrito. Posso dar um Ctrl C, tá certo? Ó, esses componentes aqui mesmo, menos no primeiro item e no último, tá? Então vou apertar o Ctrl C e vamos visualizar o próximo componente, tá vendo? Ele tá bem largadinho aqui, ó, tá? Que é o segundo componente, que é o Edit Text 2. Vou aqui, ó, né? Vou apagar todos esses componentes aqui, ó, certo? Vai deixar só os dois últimos. Vou apertar Ctrl V, né? E vou visualizar como é que ele vai ficar. Ó, tá vendo como ele ficou? Ele ficou igualzinho o outro, só que o problema é que um ficou sobre o outro, tá vendo? Ó, um está sobre o outro. Por quê? Porque a margem top deles são iguais, são 10 dp. Agora eu tenho um outro componente aqui, ó, que é o below, certo? Que é para que ele indica qual componente ele deve se afastar do topo. Então, no caso aqui, em modo default, ele sempre vai se afastar do topo da Activity, né? Então eu posso usar esse Android layout below e falar qual componente que eu quero que ele se afaste do topo, né? Então, em vez de ele se afastar do topo do começo da minha Activity, eu quero que ele se afaste do Edit Text 1, né? 10 dp, tá? Então eu quero que ele se afaste essa quantidade do próximo componente. Olha lá, ó. Tá vendo que ele se afastou um pouquinho mais do outro componente? Vamos colocar aqui Edit Text 2 só para a gente não, né, aqui na dica, né? Edit valor 2, né? Para a gente não se perder com relação ao nome dos componentes, tá? Então ele se afastou um pouquinho mais do outro componente, então eu posso aumentar aqui, né, minha margem top, tá? Que ele vai se afastar um pouco mais, né, do próximo componente, né, que é do componente de cima, tá? Que eu vou indicar aqui, ó, below, qual é o componente que você quer que ele esteja a margem top, né? Então eu indico aqui. Tudo bem? Bom, então aqui a gente tem as duas orientações, né? E aí eu posso continuar com esses itens, não é isso? Eu posso continuar aqui com o botão, tá certo? Então eu posso, por exemplo, fazer com que o botão fique também, né? Tenha os mesmos componentes, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos pegar, né, esses componentes aqui, tá certo? Menos a dica, né? Vamos pegar aqui a margem top, né, o tamanho. Vamos aqui no botão. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o quanto que ele tem que se afastar, né? Ctrl C. Vamos aqui no botão. Aqui no nosso botão, né? Vamos aqui dar um Ctrl V. Bom, o botão ele não tem dica. Então vamos tirar a dica aqui do botão. Certo? Ele tem um texto aqui, que é o texto de somar, tá? Vamos ver como é que ele tá, certo? Ó, então ele tá aqui, né, nessa comparação aqui, né, de tamanho e tudo mais, né? Tá? Bom, ó, perceba que ele ficou um pouquinho por cima do outro, tá? Porque eu falei que a orientação do botão, ele é pertinente ao Edit Text 1 e na realidade não é. Agora o botão, ele tem que ser, né, o espaço dele tem que ser pertinente ao Edit Text 2, tá? Então ele vai se afastar um pouquinho mais do outro componente, ó, tá vendo? Certo? E assim ele vai se afastando, né, cada vez mais, né, e ele vai ganhando aí mais componentes. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só.